Recentemente, uma notícia abalou a comunidade de pais, mães e jogadores. Um desenvolvedor de jogos do Roblox, uma das plataformas mais populares entre as crianças, foi preso. E o motivo? Você sabe qual foi? Possuía material de exploração sexual infantil. Exatamente isso. A plataforma agiu rápido, tirou isso do ar, disse que ele não é funcionário direto e que todos os jogos que ele criou foram retirados da plataforma. Mas sendo bem sincero com vocês, me diga aí você pai, você mãe, a questão principal aqui não é o Roblox. Não é sobre cancelar um jogo ou culpar uma simples empresa. Não é sobre isso. A verdadeira questão, e a que deveria tirar o nosso sono, é outra. Você sabe qual é? Me diga, sabe qual é? A pergunta que fica para nós, como pais, cuidadores, mães, todas as pessoas que estão envolvidas e olhando para essa criança, é o que os nossos filhos estão consumindo na internet. Fica comigo até o final desse vídeo, mas já deixa o seu like aqui, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, porque a gente precisa aqui ter uma conversa muito séria sobre a rua escura que estamos deixando os nossos filhos atravessarem todos os dias sozinhos. Isso mesmo, a rua escura. Eu sei muito bem, como pai, como mãe, como é a rotina. A rotina é esmagadora, o trabalho cansa, contas, casa, trânsito, aquela loucura. Chega ao fim do dia e a gente só quer uma coisa: minutos de paz, de tranquilidade. E aí, neste momento, é muito mais fácil liberar a tela. Libera a tela porque você vai conseguir este momento de tranquilidade. Um tablet, um celular, um videogame, a gente entrega o aparelho na mão da criança e, num passe de mágica, o que acontece? Silêncio reina, a paz reina, e a gente se sente mais leve e a gente consegue respirar. Mas será que esta é a verdadeira solução? Não estou aqui para julgar o seu cansaço, não estou aqui para julgar a sua rotina. Eu sei que ele é real e é válido, mas a gente precisa entender e encarar o preço que isso está gerando nas nossas crianças. O preço deste silêncio. Qual é o preço desse silêncio e da sua paz? Quando a gente entrega um celular com acesso livre à internet para uma criança, a gente não está apenas dando um brinquedo. A gente está abrindo a porta da nossa casa para o mundo inteiro entrar. E o mundo inteiro inclui pessoas boas e pessoas ruins, como esse desenvolvedor que foi preso. O Roblox, o YouTube, o TikTok, o Instagram, eles são projetados para uma única finalidade: a retenção de atenção. É isso, eles querem a sua atenção, o seu minuto. E isso é com você adulto, mas também é com o seu filho. Então eles não têm espaços para predadores, eles são ótimos espaços para esses predadores se esconderem. É lá que eles se encontram. É lá que eles vão de forma inocente nesses jogos coloridos, não sei o que, através do chat, através de mensagens instantâneas, através da plataforma, eles utilizam a plataforma para chegar nos nossos filhos. Os links externos, coisas privadas, conversas privadas, tudo isso a gente precisa estar de olho. Você pai, você mãe, você cuidador precisa estar alerta e prestando muita atenção. Enquanto a gente acha que o que eles estão seguros no sofá da sala, a mente deles está vagando por lugares que a gente nem imagina. Foi pensando exatamente nisso que eu lembrei da reflexão fantástica que o Thiago Queiroz, o paizinho vírgula, nos trouxe. Ele faz uma analogia que mudou a minha forma de ver tudo isso. Ele disse que a internet é como uma rua escura. Exatamente isso. Eu falei lá no início, como uma rua escura. Pensa comigo aqui. Na vida real, você jamais, em hipótese alguma, deixaria o seu filho de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos sair de casa e perambular por uma rua escura, sozinho, seja de dia ou seja de noite. Não é verdade? Você não faria isso, porque você sabe dos perigos, sabe que há pessoas mal intencionadas, que há buracos, que há riscos que essa criança ainda não tem maturidade para lidar. E é essa analogia que o paizinho nos traz. Então por que a gente faz isso no mundo digital?
O mundo digital é essa rua escura, porque a gente entrega um smartphone conectado à internet, a gente deixa a criança andar sozinha nessa rua escura que é global. Ela é muito maior do que a rua escura do seu bairro. Ela é global. A internet não tem calçadas, não tem limites, não tem iluminação pública. E o perigo, os perigos digitais muitas vezes vêm disfarçados do quê? De diversão. Por quê? Porque estas pessoas se escondem nestes lugares. Elas utilizam essas plataformas para se conectar com os nossos filhos. Elas se fazem de crianças, se fazem de amigos ali no jogo e entram em contato com a criança. E utilizam a plataforma e o lugar para isso. Então a gente precisa entender que a supervisão digital não é invasão de privacidade, é proteção básica, gente. Assim como você segura a mão do seu filho para atravessar a rua, você precisa segurar a mão do seu filho para que ele navegue na internet. A tela não pode ser babá. A tela é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta precisa de regras, de instruções, de supervisão, de controle. Exatamente isso. Ok. O cenário parece assustador. Eu sei que é. Muita gente se assusta com isso. Mas o que a gente pode fazer agora? Arranca todos os eletrônicos da tomada e vai morar no mato? Não, não é essa a solução, não é isso que eu estou pregando aqui. A gente precisa usar o equilíbrio e a ação prática. E eu quero compartilhar um pouco aqui a experiência que eu tenho na minha casa com vocês. Meus filhos, por exemplo, eles usam tela 1 hora por dia aos finais de semana. Ultimamente eles já estão há mais de 2, 3 meses sem tela até nos finais de semana. Tela que eu digo, tablet, porque aqui a gente não tem celular, os meninos não têm celular, a gente ainda nem pensou nisso e a ideia aqui da minha esposa e minha é para cima dos 14 anos liberar isso para eles. Mas eles ainda não chegaram lá, então eles têm o tablet. E mesmo assim o tablet não está disponível ultimamente. E a gente está tendo tanta atividade, tantas coisas maravilhosas, que desperta a criatividade deles. A gente tem assistido tela juntos? Assistimos esse final de semana o filme O Rei Leão juntos, que eles nunca tinham visto. Assistimos juntos. Um programa em família, uma diversão completamente diferente de uma tela liberada, de um joguinho ali. E quando eles têm a tela liberada, é 1 hora por dia, supervisionado, sempre aonde a gente está por perto, nunca sozinhos no quarto. Muitas vezes eu tento entender o que eles estão jogando, eu chego lá perto e pergunto, como é esse jogo, como que faz, me ensina, me explica. Tento interagir com eles ali no jogo, muitas vezes, e já percebi, e já barrei um pouco desses jogos algumas vezes, porque entendi que isso não é legal, que esse jogo não... E nem por causa da questão de chat, de outras pessoas, mas por causa do apreço à violência. Tinha que matar, tinha que roubar, tinha que não sei o quê, coisas que, tipo, não são valores que a gente aceita aqui dentro da nossa casa. E isso é muito importante a gente colocar. Então, arrancar todos os eletrônicos não vai funcionar. Mas isso aqui não é uma regra universal. Eu sei que cada um tem o seu jeito. Aqui em casa, por exemplo, hoje, eles estavam brincando com os cabeçudinhos da Copa aí que eles estão colecionando. Eles fizeram num papel um campo de futebol, fizeram o golzinho, colocaram uma bola ali e estavam brincando com isso. Então, eles mesmos criam, se divertem. A criatividade surge das crianças quando elas se desconectam um pouco da tela. E existem vários experimentos, várias pesquisas. Tem uma muito famosa que tem uma menina, uma mãe que fez a gravação, uma criança de nem 2 anos, que quando ela chama a criança e não está vendo TV, a criança olha rapidamente. Quando ela ligou a TV, o desenho, ela chama a criança nem tchum para ela. Ela precisa chamar 3 ou 4 vezes. Então, a tela tem... E isso não é tela de jogos, é a tela de um desenho, simples desenho, vamos dizer assim. Então a tela tem um poder muito grande. Vê a gente como se somos viciados na tela. Você agora está vendo esse vídeo, é na tela. Então é sobre isso, precisamos repensar aí. E aqui estão os passos que a gente precisa dar para iluminar essa rua escura. Quais são os passos que a gente precisaria dar para iluminar essa rua escura? Primeiro, jogue junto, é o que eu disse. Quer saber o que seu filho faz no Roblox? E o problema não é Roblox. A gente precisa entender que é o que está por trás dele. Mas crie uma conta, talvez, jogue junto com ele, entenda a dinâmica, veja como funciona o chat, quem são os amigos virtuais, o interesse genuíno disso ou não.
Aqui em casa, eles até jogam Roblox, mas o chat está barrado, é só para a própria plataforma permite isso, então a gente censurou o chat só para maiores de 13 anos, como eles são menores que isso, eles não têm direito. Isso entra no segundo passo que a gente precisa ter, configuração e segurança. As configurações de segurança. A gente precisa olhar para esse lugar. A gente precisa ter controles parentais. No Roblox a gente pode barrar, como eu falei, o chat, por exemplo, eles não têm o chat. Um deles tinha, mas eu já conversei com a minha esposa e a gente trancou isso, restringiu por classificação, entender quais jogos podem jogar ou não, colocar talvez um PIN de segurança que só vocês, pais, saibam, você pai, mãe, cuidador, saiba, que ele não consegue desbloquear sem esse PIN. Então, há medidas de segurança possíveis. Outra coisa, diálogo aberto sem interrogatório. Esse é um passo 3 que a gente precisa dar junto. Por quê? Se a gente criar um interrogatório, mas o que é? Mas não sei o que. O que você está fazendo no Roblox? A criança, a gente vai distanciando e se desconectando da criança. Tem que fazer que nem eu fiz com eles e faço muitas vezes. Eu sento do lado e pergunto, o que você está fazendo aí? Como joga esse jogo? Me ensina como funciona. O que você mais gosta nesse jogo? O que esse bonequinho faz? Como faz? Cria um ambiente onde haja um diálogo, onde o seu filho possa conversar e contar contigo, sem medo do que você simplesmente confisque o tablet, confisque o celular, faça qualquer coisa. Apenas um momento ali de parceria, de troca. E outra coisa, que é o que eu falei aqui, que a gente também tem, que é o passo 4, limites físicos e de tempo. Aqui, quando eles têm a liberdade para usar o tablet, é 1 hora por final de semana, de vez em quando a gente estende um pouco, mas é muito raro isso acontecer, e sempre num lugar onde estejamos próximos ou que seja aberto para todos nós vermos. Ou seja, eles jamais jogam tablet sozinhos, fechados no quarto, eles jamais se colocam nesses lugares, eles estão sempre na sala, na cozinha, onde a gente está por perto, eles estão sempre ali juntos jogando, sobre a nossa supervisão, ou jogando na sala com avós do lado, com os pais, mas estão sempre próximos, nunca sozinhos. Então a gente está sempre com a tela fora do quarto e fora de horários de dormir, sempre em horários alternativos, normalmente de tarde ou de manhã, quando eles têm o direito, tiverem com tudo feito, tudo resolvido, a gente libera esses. A solução não é proibir a tecnologia, até porque a tecnologia é um meio que eu trabalho, por exemplo, e eu não vou proibir isso, mas a gente precisa ser o filtro, entender o que eles podem e o que eles não podem, porque o cérebro da criança, ela não sabe definir e ela não consegue entender direito o que está acontecendo. Ele está em desenvolvimento ainda. Seu filho não sabe o que é bom, o que é ruim direito. Você precisa dar as diretrizes, dar a direção neste lugar. Esse é um vídeo para você não se sentir culpado. Eu sei que parece que muitas vezes eu joguei a responsabilidade, joguei a bomba, coloquei o elefante no meio da sala, como diria minha avó, e saí correndo. Não, não é isso. A gente não precisa se culpar. É um vídeo mais para a gente chamar a atenção, para a gente perceber, e mais do que chamar a atenção, é um chamado para ação, para que a gente pare de usar a tela como uma babá, que a gente comece a usar a tela como uma ferramenta até de que eles se divirtam, que eles continuem, que eles não se separem da tecnologia, mas que a gente precisa estar ali na supervisão, que as crianças precisam estar protegidas. É isso que a gente precisa criar. Um lugar onde as nossas crianças sejam protegidas. E isso começa dentro da sua casa, com a nossa atenção, com a nossa supervisão, com o nosso olhar. Isso é responsabilidade de nós, pais. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se te deu aquele estalo, eu preciso que você faça 2 coisas agora. Primeiro, deixa o seu like aqui, né? De novo, dá um joinha aí, compartilha aí. Segundo, se inscreve no canal, porque vamos trazer muito mais conteúdos nessa jornada desafiadora que é a educação na era digital, nessa era desafiadora de que é ser pai, remando contra a maré, contra algumas percepções e decisões que as pessoas têm. Segundo, e o mais importante, compartilhe esse vídeo com aquele pai, com aquela mãe que está com a pulga atrás da orelha, que está com aquela questão com relação ao mundo digital. Manda no grupo da família, no grupo da escola, para aquele amigo ou amiga que tem filhos. A gente precisa espalhar essa mensagem.
Quanto mais pais entenderem que não se pode deixar os seus filhos sozinhos nessa rua escura, como bem disse o paizinho vírgula, o Thiago Queiroz, que é a internet, mais seguras as nossas crianças estarão. Daqui, eu quero de você só uma coisa. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade hoje com o uso das telas aí na sua casa. Vamos conversar e vamos nos apoiar. Eu sou o Evandro Saboia, muito obrigado por assistir esse canal e lembre-se, a conexão mais importante que o seu filho precisa não é a do Wi-Fi, é a sua, é o seu abraço, é o seu colo, é o seu carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.